Não, sim, tá certo. Vamos lá. Gente, a gente já teve aí quase, ou mais, né? Não sei, um mês de aula já, mas teve o período do carnaval, então a gente não perdeu muita coisa, né? Mas a gente vai dar só uma introdução na disciplina, só que uma coisa, essa introdução não significa que ela é dispensável. Não mesmo. Tudo que vocês já viram hoje, praticamente 70% corre o risco de cair na prova colegiada, vai cair na prova de vocês. Então, não é um conteúdo que a gente passa batido. É um conteúdo que vai definir todo o resto da disciplina. É o que a gente vai conversar hoje, certo? Vamos lá. Começamos com a execução jurisdicional. O que é que é? De acordo com Cândido Rangel Dinamarco, se caracteriza como um conjunto de atos estatais através de que, com ou sem o concurso da vontade do devedor e até contra ela, invade seu patrimônio para à custa dele realizar seu resultado prático, desejando concretamente pelo direito objetivo material. O que é tudo isso? É basicamente um ato estatal, né, que pode ser judicial ou extrajudicial, através de que, por um concurso de vontade do devedor ou contra a vontade do devedor, ou seja, o devedor pode querer ou não pagar, alguma coisa do patrimônio dele vai ser invadido para poder ele cumprir com um tipo de obrigação, certo? Então, a custa do patrimônio de alguém, a partir de um conjunto de atos, vai ter o seu patrimônio invadido, né? Vai ter um cumprimento de uma obrigação a partir do patrimônio de alguém, certo? Desejando um resultado prático a partir de um direito objetivo material. Então, a gente tem um caso concreto, a gente precisa que esse caso concreto tenha um resultado e, na maior parte do tempo, esse resultado é a partir de uma invasão ao patrimônio de alguém. Alguém tem que perder patrimônio para ter cumprida esse tipo de obrigação. Tá? Então, a função da execução jurisdicional, o objetivo de uma execução é efetivar a prestação, que eu não sei se vocês lembram, quem fez a cadeira de obrigações comigo tem que lembrar, porque antes eu era monitora de obrigações, as prestações são de fazer, não fazer e dar. Então, para ter uma execução, a gente tem que efetivar algumas dessas prestações. Qual prestação a gente tem? Pode ser uma de fazer, de não fazer, de dar, pagar, etc. A função jurisdicional não obtém apenas o dever de julgar, mas também de impor providências destinadas a modificar determinadas situações que apresentem um direito não satisfeito. Então, assim, não é apenas julgar alguém, não é apenas dizer o que alguém tem que fazer. Tem que ter resultado prático, tem que ter uma providência destinada a mudar aquele caso que não foi cumprido voluntariamente na época da criação da obrigação. Tá? Então, se teve um direito não satisfeito, a função jurisdicional de uma execução não é apenas dizer o que tem que ser feito, tem que trazer para as partes um resultado que possa ser prático, impor uma providência destinada a modificar uma situação que se torne valiosa, né, perfeita a ser dita por um resultado para o credor e às vezes não perfeita, né, porque vai dar a perda do patrimônio do devedor, mas precisa ter um resultado também quanto a ele, mesmo que negativo, mesmo que oneroso. Tá? É uma providência prática para um resultado que precisa ocorrer, mesmo que de forma forçada. Tá bom? Classificação. Aqui eu vou dar uma passada bem rápida, porque isso aqui é só para a gente entender o que é cada coisa, tá? Numa execução, a gente precisa de um título. E esse título precisa de uma origem. A origem do título, como eu já falei no começo, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Judicial, como o próprio nome já diz, vem a partir de um processo judicial, né? Uma sentença, uma decisão, enfim, é um título judicial. Um juiz decidiu, por assim dizer, né, que tinha um título ali que precisava ser seguido. É um título judicial. Ou extrajudicial, que não tem nada a ver com o judiciário. O juiz não vai ter nada a ver com esse tipo de título ou de decisão. Vai ser alguma coisa à parte. Vai ser um título vindo de um cartório ou vindo do PROCON.
Enfim, qualquer coisa que não venha do judiciário, tá? Que tenha título para ter uma execução, vai ser um título extrajudicial, até mesmo se for particular, tá? Quanto à estabilidade, uma execução ela pode ser definitiva ou provisória. Ela é definitiva quando ela se completa, um processo é finalizado. A execução finda com todos os processos, todos os procedimentos de um processo tendo acontecido. Foi findado aquele processo. Ou ela pode ser provisória, que é uma execução antes mesmo de encerrar um processo, que é o que a gente vai ver que pode ter uma execução provisória quando, por exemplo, a gente tem uma decisão liminar, né? Quando a gente pede uma tutela de urgência, por exemplo, a gente precisa executar algo antes mesmo do processo terminar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu tô precisando entrar no judiciário porque o plano de saúde dela se nega a pagar uma cirurgia urgente dela. Então eu entro no judiciário e falo, ó, eu preciso urgentemente que essa cirurgia aconteça e eu não consigo esperar esse processo terminar, porque vai demorar muito e a pessoa pode morrer. Então, antes mesmo do processo terminar, eu peço a execução de uma possível decisão antes da finalização do processo, tá? A natureza e o objeto da prestação. Como eu já falei, eles podem ser de fazer ou não fazer, ou de dar. Por quê? Porque tem que vir a partir de uma prestação à execução. Uma prestação não cumprida, a gente parte para uma execução talvez forçada, tá? As especialidades. Quando a gente pensa em processo de execução, né, a gente pensa que para todo mundo é igual. Uma pessoa não me pagou, então eu vou entrar no judiciário, vou pedir para o juiz para que ela me pague, talvez danos materiais, danos morais, enfim, vou pedir para que ela me pague. Se o juiz conceder, finalizou o processo, eu peço a execução. Mas tem outros tipos de execução que são as execuções especiais, que podem até ser que não tenham uma coisa julgada final, como assim, um processo de alimentos. O processo de alimentos a gente está executando o patrimônio de alguém, né, do devedor de alimentos. Mas aí esse processo, por exemplo, ele não vai fazer coisa julgada porque ele vai perdurar durante anos, né, até finalizar o dia que essa pessoa talvez complete 24 anos e não precise mais receber o dinheiro desse devedor. Mas a execução de alimentos ela é diferente, o procedimento dela é diferente de um processo de conhecimento comum, tá? Tem outras coisas a serem feitas, por isso que elas são especiais, tá? As execuções contra a fazenda pública também são especiais. Especiais que eu digo como? É que os procedimentos podem ser diferentes. Pode ser diferente a forma da pessoa se defender, pode ser diferente o prazo para a pessoa se defender ou o prazo para cobrar, enfim, esse tipo de coisa. Qualquer dessas que tenham especialidades, elas vão ser tratadas de forma especial pela legislação. Por isso que elas são chamadas de especiais, certo? Então, assim, tem o processo de conhecimento comum e tem os processos de conhecimento especiais ou de execução especiais, que são esses tipos de execução, tá bom? Princípios. Essa aqui eu vou precisar que vocês deem uma super atenção, porque princípios caem na prova de vocês. Então, vocês têm que saber princípios e cai na prova colegiada, tá? São bem fáceis de entender, até porque você vai só pelo contexto, mas tem que saber, tá? Primeiro princípio, efetividade da execução forçada. Os direitos devem ser reconhecidos e efetivados. Não tem como a gente pensar em uma execução se ela não for efetiva. Se eu entrar com a execução, eu quero que ela seja efetiva, que realmente, se for para tirar o patrimônio de alguém de forma forçada, que isso seja para ter um resultado prático, um resultado eficiente, tá? Então, não adianta eu entrar com a execução forçada contra alguém se essa execução não for eficiente para mim ou para quem quer que seja, tá? Por exemplo, eu entro com a execução contra um devedor que me devia 10 mil reais, tá? Se eu vou pedir uma execução forçada, que o judiciário force a retirar o patrimônio dessa pessoa para me dar parte do patrimônio dela, eu vou precisar que no final de tudo isso eu ganhe aquilo que eu preciso,
né? Se eu peço 10 mil reais, o juiz numa sentença fala que eu tenho esse direito de receber 10 mil reais, então tem que ser efetivo para mim ganhar 10 mil reais. Mas também não pode ser oneroso a ponto de acabar com a vida da pessoa, né, do devedor, se tirar esses 10 mil reais da carteira dele, do patrimônio dele, não pode ser oneroso para ele. Então tem que ser efetivo para ambos os lados. Os direitos devem ser reconhecidos e quem tem direito precisa ter esse direito efetivado, tá bom? Utilidade da execução forçada é praticamente a mesma coisa. Deve ser útil ao cumprimento da obrigação. Não adianta eu entrar com a execução se ela não for útil àquilo que ela se destina. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma obrigação de fazer. Eu entro com uma execução porque eu preciso que a minha casa seja construída porque um devedor meu, que era a pessoa que ia prestar o serviço, não finalizou. Eu ia fazer uma casa, aí veio aqui o engenheiro, o pedreiro, mas eles não finalizaram o serviço. Tentei cobrar, não finalizaram. Aí eu entro no judiciário e peço uma obrigação de fazer, para que eles terminem a obra. Aí, beleza, chega na execução, aí o final da execução é: condeno aos devedores a entregarem um carro para a Lorena. Isso não foi útil para mim, tá? Ok, podia ser que eles não tivessem dinheiro se eu tivesse convertido essa obrigação de fazer em uma obrigação de pagar. Tudo bem, mas eu tenho que concordar com isso. Por quê? Porque o que eu quero é a minha casa construída. A utilidade para mim é a minha casa. Eu não quero um carro. Eu não pedi dinheiro, tá? Então, a execução forçada ela tem que ser útil para aquilo que ela é destinada, ao cumprimento de uma obrigação pré-estabelecida. Aquilo que eu falei no começo, que era o que eu precisava, na hora que eu chegar na execução, precisa ser isso que se cumpra, tá? Precisa isso ser o efetivado no final, porque tem que ser útil para mim que sou credora, tá bom? Sincretismo. Esse aqui eu botei em caixa alta, em negrito, porque a Isabel adora cobrar isso em prova, tá? Então, todos esses que forem mais importantes eu vou deixar assim, grandão, para vocês darem uma super atenção. Qual é esse do sincretismo? Sincretismo é a continuidade entre processo de conhecimento e de execução. É um princípio de que fala que não tem problema a execução ser seguida do processo de conhecimento. Então é isso, eles são síncronos. Existe um processo de conhecimento, uma decisão, depois dessa decisão parte para a execução. Ou então, como é o caso do extrajudicial, né, você tem um título e você pode, né, ter a continuação desse mesmo processo até a execução final. Então, o sincretismo, ele fala que não precisa ser dois processos diferentes, eles podem ser síncronos. Pode ter um processo de conhecimento juntamente com o processo de execução, tá? Bem simples. Título. Se baseia em título judicial ou extrajudicial. Os processos de execução, eles precisam, anteriormente a eles, necessariamente terem um título judicial ou extrajudicial. Precisam, no caso do judicial, ter uma sentença ou no extrajudicial um documento que tenha força de título extrajudicial, tá? Então, necessariamente, eles precisam de um título. Alguém quer falar? Brena, por gentileza, repete essa questão do sincretismo. Repito, sim. Obrigada. Nada. O sincretismo, ele é basicamente uma continuação. Ele quer dizer que é permitido haver uma continuação. Continuação de quê? Entre um processo de conhecimento e um de execução. O que é o processo de conhecimento? É aquilo que vocês estudaram em processo civil 1. É toda aquela parte de petição inicial, contestação, réplica, audiência, tarará. Tudo isso que vem antes da sentença é um processo de conhecimento. Da sentença para frente, que é até a pessoa ter o seu direito reconhecido, ter o seu pagamento, ter a sua obrigação de fazer efetivada, até esse momento aí é o processo de execução. Então a gente tem duas coisas: processo de conhecimento, que é o processo até antes da sentença, e o processo de execução, que é o que vem depois da sentença.
Então, o princípio do sincretismo, ele fala que tudo isso pode acontecer no mesmo processo. Não tem por que a gente abrir um processo de conhecimento para depois da sentença eu ter que abrir outro processo para poder executar essa sentença. Eita, quase não sai. Desculpa. Então, o princípio do sincretismo é isso, que podem ser síncronas essas atividades, esses procedimentos, não precisam serem divididos. Um é o processo de conhecimento, mas também no mesmo nível é o processo de execução, não é um e outro. Os dois seguem o mesmo processo. Deu para entender? Deu sim, viu? Muito obrigada. Nada. Então é isso, do título já foi. Boa fé e cooperação é o de sempre, não tenho o que explicar. É que, obviamente, um processo ele precisa seguir o princípio da boa fé, precisa seguir a ética, precisa seguir a cooperação entre as partes. Então, assim, para a gente ter um processo e esse processo de execução ele ser válido, ele tem que estar ligado, eles têm que estar de boa, né, com a boa fé e a cooperação, tanto entre as partes quanto para o juiz e as partes. Não adianta a gente ter um processo em que as partes estão cooperando e o juiz esteja atrapalhando o processo, coisa do tipo. Tá? Então, tanto o juiz quanto as partes precisam ter boa fé e cooperação até o final do processo. Tipicidade. Cumprir a obrigação descrita no título. É um princípio da execução, que é aquilo que eu já falei anteriormente, que a gente tem que seguir aquilo que foi o início para o processo de conhecimento. Como assim? Se eu tenho um título e eu vou entrar na execução, eu tenho que executar aquilo que o título me falou. Se estava escrito no título, judicial ou extrajudicial, não importa. Estava escrito no título que a obrigação era de pagar, então a minha execução tem que ser dessa tal obrigação de pagar. Se no título estava escrito que era uma obrigação de fazer, então a minha execução tem que ser essa própria execução de fazer, não é outra. É essa que está escrita no título, tá? Então, a tipicidade fala sobre isso, que não importa o que aconteça. Se estava escrito no título, a execução tem que ser sobre esse título. A gente não pode colocar outras situações para executar que não tenha nada a ver com o título que eu apresentei ao juiz, tá bom? Ou ao árbitro. Próximos princípios. 8. A tipicidade dos meios executivos. Meios úteis e eficazes para o cumprimento da obrigação. A atipicidade dos meios executivos são as formas que a gente vai fazer para que o cumprimento dessa obrigação seja útil ao credor e ao devedor, se for o caso, tá? Então, qualquer meio que a gente utilize que seja eficaz para o cumprimento da obrigação que estava estabelecida no começo, vai ser em base nesse princípio da atipicidade, tá? Tem que se utilizar dos meios possíveis e eficazes, mesmo que seja forçado, para cumprir a obrigação, tá? Responsabilidade patrimonial. Esse é outro em caixa alta, muita atenção que ele cai em prova. Que o que é? Somente o patrimônio pode ser ato executivo. Como assim? A responsabilidade patrimonial no processo de execução, ela está ligada a que nenhuma pessoa, corpo, pode ser prejudicada num processo de execução, apenas o seu patrimônio. Como assim? Se eu tenho uma sentença e essa sentença é de pagar, quem vai sofrer com isso é o patrimônio do devedor. Não tem nada a ver com pagar com a vida, por exemplo. Eu não posso ter a vida de alguém com o pagamento da minha obrigação, né? Então, as pessoas em si não podem ser objeto de cumprimento de obrigação, apenas o patrimônio delas, nem que seja objeto, nem que seja casa, seja carro, enfim, patrimônio é executado, pessoas ou coisas do tipo não são, tá? Ninguém pode dar, por exemplo, outra pessoa como pagamento, ou então um objeto como um cachorro, um animal como pagamento, a não ser que seja, por exemplo, uma divisão ali de... não sei como é que eu posso falar isso. Mas enfim, se for objeto da obrigação, tudo bem. Mas a pessoa... Não vou nem falar de animal, porque ele pode ser objeto também. Enfim. Pessoas não podem ser executadas. Pronto, é isso. Patrimônio sim, pessoas não. Tá? Então, se chegar numa questão da prova,
falando que qualquer coisa que não fosse do patrimônio do devedor que pudesse ser executado, essa questão está falsa. Porque é um princípio do processo de execução que apenas especificamente e unicamente o patrimônio pode ser executado, tá? Tutela específica ou resultado. É a satisfação do credor e o resultado esperado em caso de cumprimento voluntário. Então, é aquilo que a gente está conversando. Todos os princípios são muito parecidos. Mas esse daqui é mais uma vez. Tem que haver o resultado que era esperado pelo credor. Se o credor esperava receber dinheiro, até o final da execução, ele tem que lutar para receber dinheiro. Não tem nada a ver uma pessoa que está querendo dinheiro ao final de uma execução ganhar uma obrigação de fazer. Não, é a satisfação desse credor e o resultado que ele estava esperando que ele precisa ter para poder garantir uma execução perfeita, tá? Mas, obviamente, isso tem que ser baseado em antes do processo. Como assim? Que é o que eu falei aqui em caso de cumprimento voluntário. Vamos supor que não existia processo. Eu tinha uma obrigação com a Rebeca que ela precisava me pagar R$10. Se ela tivesse me pagado R$10, eu estava feliz, né? Eu nem precisaria ter entrado no judiciário, coisa do tipo. Mas se ela não me pagou esses R$10 e eu quero entrar no judiciário para poder cobrar, não tem nada a ver, se não tiver no caso concreto, eu do nada, só porque eu entrei no judiciário, eu vou cobrar dela R$20. Não, eu tenho que ter o meu resultado que eu teria tido em caso de cumprimento voluntário. Agora, se eu falo, Rebeca, eu quero R$10, aí ela não me paga e ainda começa a falar mal de mim na rua para todo mundo. Aí sim, eu tenho outro motivo para entrar contra a Rebeca, que poderia ser por danos morais. Aí faria sentido eu pedir mais algum valor. Mas a satisfação do credor é pelo resultado que teria acontecido em caso de cumprimento voluntário, tá bom? Contraditória e ampla defesa é o que sempre vimos por aí, que é a necessidade que não pode haver processo, tanto de execução quanto de conhecimento, sem que dê a oportunidade da outra parte de se manifestar e se defender. Na execução, o devedor também pode se defender, não é só no processo de conhecimento, tá? E uma coisa que eu falei aqui embaixo, que é uma exceção, é que aqui, ó, nessa parte de responsabilidade patrimonial, nesse princípio, somente o patrimônio pode ser objeto de ato executivo. Uma exceção disso é o devedor de alimentos. Não é como se ele fosse pagar com a vida dele, como o exemplo que eu dei, mas é porque o devedor de alimentos pode ter como execução não apenas o seu patrimônio. Existem outras formas de pagar uma execução de alimentos que vocês vão ver mais na frente, porque vocês vão estudar só isso, que vai além do patrimônio, tá? Além do patrimônio do devedor de alimentos, ele pode ser executado também. Por quê? Porque um devedor de alimentos ele pode ser preso, né? Então, se ele está pagando com a liberdade dele, ele está pagando com algo além do patrimônio. Tudo bem? E por fim, esse aqui também é Ave Maria, por favor, preste atenção. Menor onerosidade para o devedor. Juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso ao devedor. Isso aqui, esse princípio, ele está até tipificado, ele está no artigo 805 do CPC. O que é esse princípio? Não pode ter uma execução que vai acabar com a vida do devedor, que vai fazer com que esse devedor se torne insolvente, se torne um falido. Tudo que o juiz mandar que se faça, tá? Ele vai primeiro pensar se isso é menos gravoso para o devedor. Não é se isso é mais benéfico para o credor. Isso é uma outra coisa. Isso é a segunda coisa que ele vai olhar. Primeiro ele vai ver, será que isso não é tão oneroso para o devedor? Será que se eu executar essa petição inicial, será que isso não vai fazer com que esse devedor ele entre em falência, que ele perca emprego, coisas do tipo? Então, o juiz tem que perceber se esse meio de executar é menos oneroso para o devedor, é menos gravoso, tá? Aí, depois, ele olha para o meio mais eficaz para o credor. Isso aí é a segunda opção, tá? Mas, primeiro, o juiz mandará que se faça qualquer coisa nesse processo, olhando
para se vai ser menos gravoso para o devedor, certo? Disponibilidade. Exequente pode desistir da ação, porém, se o réu já houver sido citado e quiser continuar com o processo, assim o fará. Esse aqui também está tipificado, tá? Está no artigo 775 do CPC. O que é o princípio da disponibilidade? É que o exequente, né, é a pessoa que quer executar, é o credor, né? Ele pode querer desistir da ação. Qualquer pessoa tem essa liberdade de desistir de um processo. Porém, se o réu, né, se o devedor já houver sido citado, se ele já estiver participando do processo e ele quiser continuar, vai continuar o processo, mesmo que o credor não queira mais, tá bom? Então, se eu tenho um processo e o credor, ele quer continuar, mas do nada ele desiste, se o devedor ele já estiver participando e ele não quiser desistir, ele quiser continuar, o processo vai continuar, tá bom? Agora, se os dois quiserem desistir, desiste, acaba o processo, tá bom? Mas o devedor não tem a opção de desistir, não. Se o credor quiser e o devedor não quiser, não importa também, tá? Isso vale para ambos os lados. Se um lado quiser, o processo continua. Não importa se seja devedor ou credor, tá? Proporcionalidade e adequação. Toda atividade deve ser proporcional com o caso concreto. É aquela coisa que tem em qualquer parte do direito. Direito não pode ter abuso. A gente não pode fazer nenhum abuso de direito. Qualquer coisa que se faça num processo, ele tem que ser proporcional e adequado para aquilo que se falou no início. Não pode ter absurdos, do nada a gente não pode mudar de assunto. A gente não pode colocar patrimônio em jogo de alguém com uma coisa que não tem nada a ver com o caso concreto, tá? Então, tem que sempre ser observado o caso concreto para que ele seja proporcional e adequado à sua execução, tá bom? Sujeitos. Sujeitos da execução, eles são o exequente e o executado. O exequente é aquele que quer a execução, quer ter o seu direito satisfeito. E o executado é aquela pessoa que vai pagar, é aquela pessoa que vai ter que cumprir com a execução, tá bom? Então, primeiramente, antes de qualquer coisa começar a acontecer, a gente precisa olhar para o credor. O credor, ele precisa demonstrar que ele é legítimo e ele tem o direito de agir nesse processo. Como assim? Esse credor, ele não pode ser pessoa aleatória ao caso real. Então, se eu estou cobrando de alguém, eu tinha que ser, desde o começo, a credora dessa pessoa, tá? Então, se eu tenho um processo aqui para acontecer e eu quero cobrar da Rebeca, antes mesmo desse processo acontecer, eu já tinha que ter sido a credora da Rebeca, tá? Então, um exemplo. João e Maria estão ali fazendo um negócio e João tinha que pagar para Maria 10 mil reais. Aí, o João não pagou, aí entrou a Maria com uma execução, né? E aí, quando chega lá, quem entrou com a execução não foi Maria, foi Pedro, marido de Maria. Pedro não é parte legítima, porque ele não tinha nada a ver com o caso real. Se Maria tivesse entrado com o processo, ela seria parte legítima, porque ela já era antiga credora. Agora, se o Pedro, que é marido de Maria, mesmo que eles tenham esse parentesco, entrar com esse processo, ele não tem nada a ver, tá? Então, ele não é parte legítima de agir aqui. Ele tem que ter esse direito de agir. Ele tem que ter o direito de cobrar. Por quê? Porque tem que ser também olhado para a Rebeca. Tipo, a Rebeca, mas eu devia era Maria. Quem é essa pessoa? Eu nem conheço, tá? Então, tem que ter o direito de agir e tem que ser parte legítima a entrar no polo passivo da ação e no polo ativo, tá? Para haver a execução, precisa haver. Isso aqui são requisitos. Não tem como não ter esses requisitos para uma execução acontecer. Se tem uma execução, tem que ter esses dois pré-requisitos, tá? Primeiro, a inadimplemento do devedor e um título executivo, tá? Esses aqui são elementos essenciais. Então, se eu vou entrar com execução, a primeira coisa que tem que ter acontecido foi o inadimplemento do devedor. Eu tenho que estar cobrando alguma coisa
que realmente não aconteceu, tá? Se eu tenho que entrar numa execução, eu tenho que entrar com alguém que realmente não me pagou, ou então não realizou um serviço. Enfim, alguma coisa tem que ter acontecido com esse devedor que ele foi inadimplente. Aí eu posso ter uma execução. E eu preciso ter um título executivo. Não dá para eu entrar com execução sem antes de tudo isso, lembra do princípio da tipicidade? Sem antes de tudo isso eu ter tido um título, tá? Um título executivo judicial ou extrajudicial. Então essas coisas são elementos essenciais, que se não tiver elas, a execução vai se extinguir sem julgamento do mérito. E os honorários e as custas vão para o devedor. Por quê? Porque se eu sou um credor e eu chego para processar alguém que nem fez nada comigo, me pagou e tal, eu só não gosto da pessoa, aí eu entro com um processo contra ela. Eu tenho um contrato aqui que eu fiz com ela, mas aí ela já me pagou, deu tudo certo, ou então eu tive a minha obrigação de fazer concluída. Eu não posso entrar com esse processo porque eu não tenho inadimplemento de um devedor. Então, se eu fizer isso só de má fé, só porque eu quero entrar com um processo com essa pessoa porque eu não gosto dela, a execução vai se extinguir, o juiz não vai julgar mérito nenhum, porque não tem mérito, né? Não teve nada que aconteceu de errado com esse devedor, e o credor ele vai precisar pagar os honorários de advogado e as custas processuais para o devedor. Porque quem foi o errado nessa história foi ele. Porque ele que quis ser malandro e entrar com um processo contra alguém que não tinha nada a ver com o negócio dele. Entenderam? Então, assim, se for entrar com execução, precisa ter inadimplemento do devedor. O devedor precisa estar devendo alguma coisa, de fato, e precisa ter um título executivo. Aí, novamente, a gente não vai falar, quando a gente entrar no processo de execução, a gente não fala mais de credor e devedor, tá? A gente fala de exequente e executado. Uma observação que a professora deu para vocês na aula é que o Ministério Público pode atuar como substituto processual. Então, o Ministério Público, ele pode ser exequente, tá? Ele pode atuar como um substituto desse credor para cobrar alguém, tá? E outra coisa que ela também disse é que podem promover a execução e a execução pode ser promovida contra pessoas específicas, tá? E essas pessoas específicas estão no 778 e no 779 do CPC. Então, quer saber se você pode entrar com ação contra alguém? Olha esses artigos, tá bom? Outra observação é que uma execução com título adimplido de forma extrajudicial pode causar extinção do processo e possível indenização por abuso de direito. Como assim? Ok, realmente alguém me devia, tá? Eu era credora e eu tinha um devedor de fato. Só que aí, antes de eu entrar com o processo, eu fui, por exemplo, para um conciliador e a gente conseguiu entrar num acordo extrajudicial. A gente fez um acordo antes mesmo de entrar com um processo de conhecimento, tá? Se eu tenho um título que já foi adimplido de forma extrajudicial por causa desse acordo, tá? Se eu entrar com um processo depois disso, esse processo vai ser extinto. Por quê? Porque não tem mérito. Já foi adimplido, a gente já tinha feito um acordo, já tinha acontecido algo antes mesmo desse processo começar, tá? E aí, da mesma forma que há o pagamento de honorários e custas para o devedor, aqui pode ter sim uma indenização por abuso de direito. Por quê? Porque alguém está me processando por uma coisa que eu já fiz. Então, eu posso pedir indenização por causa que essa pessoa está abusando do direito dela de me cobrar, tá? Agora, se de forma extrajudicial a gente fez um acordo e esse acordo não foi cumprido, aí sim eu posso entrar com execução para poder ter a execução dessa pessoa que não cumpriu com o meu acordo. Aí tudo bem. Mas se esse acordo tiver sido adimplido de forma extrajudicial, não posso. É abuso de direito. Tá bom? Oi. Oi, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação, assim, esse acordo extrajudicial, é necessário ele estar com firma reconhecida ou não, Não, para ele ser válido? não
Não? Não precisa ter algo no papel escrito. Ah, eu acordei com tal pessoa que ela ia me pagar tal dia. Não precisa. Mas precisa ter tido anteriormente um acordo e precisa anteriormente ter tido cumprimento ou não dessa obrigação, tá? Se foi cumprida, mesmo que sem um árbitro, mesmo que sem um mediador, mesmo que sem um conciliador, tenha tido um acordo que precisava ser cumprido, eles têm um acordo, tá? Certo, é válido, né? Obrigada. Alguém mais levantou a mão? Não? Ok. Aqui tá falando da competência, mas eu vou falar da competência um pouquinho mais pra frente, tá? Vamos falar mais com calma sobre ela. A competência da execução. Isso aqui também tem que cair em prova. Tá? Como assim a competência? A gente tem que saber quem é que pode julgar essa execução, tá? Quem é que pode julgar esse título. Então, a competência, ela pode ser diferente se tratando de uma execução judicial ou extrajudicial, tá? No judicial, o juízo do processo de conhecimento é o mesmo para o juízo da execução. Então, se eu tinha um processo de conhecimento, petição inicial, réplica, audiência, tarará, tudo isso foi, como é que eu posso falar? Foi acompanhado por um juiz, né? Esse juiz deu a sentença. O mesmo juiz que deu essa sentença desse processo de conhecimento vai julgar o processo de execução. É apenas isso. É competente ao juízo que julgou o processo de conhecimento, é competente também para julgar o processo da execução. Certo? Já no extrajudicial, a competência vai estar descrita no artigo 781 e 782. Por quê? Porque a gente tem que encaminhar esse processo para um juízo específico, tá? Que é o que está escrito aqui. No extrajudicial, a competência do juízo vai ser definido por esses pré-requisitos que esses artigos trazem, tá bom? Então, de regra geral, para o título extrajudicial ser executado, a competência é do juízo do domicílio do devedor, tá? Se eu quero fazer uma execução, entrar com um processo de execução, eu vou para o juízo de domicílio do devedor. Se eu sou devedora e a Rebeca é credora, o juízo responsável vai ser o juízo da minha comarca, tá? Se eu moro em Fortaleza e a Rebeca mora, sei lá, em Belém, se eu sou a devedora, o juízo competente é o juízo de Fortaleza, é o juízo da minha comarca, tá bom? Eleição de foro de título, isso aqui, quem não tá aqui grifado em negrito, são os menos importantes, tá? Mas, se tiver foro no título descrito, se tiver um título escrito, né, um título judicial ou extrajudicial, tá lá descrito exatamente qual é o foro que precisa executar aquele título. A competência vai ser do foro do título. O que é foro? É a comarca. A competência do juízo, tá? Eleição do foro do título que está descrito, da comarca que está descrita no título, tá bom? Ou, onde se encontram os bens sujeitos à execução. Pode ser que eu não queira mandar esse processo para uma comarca, porque eu sei que naquela comarca vai demorar muito, porque eu sei que os bens do meu devedor não estão ali. Então vai demorar muito, mesmo que seja o domicílio do devedor, eu posso mandar esse processo para outra comarca, pedir para que seja competente de outra comarca, justamente porque os bens vão ser mais facilmente encontrados, o patrimônio desse devedor vai ser mais facilmente onerado, é assim que fala? Não lembro. Enfim, vamos ter acesso ao patrimônio do devedor em outra comarca, porque estão em outra comarca. Por exemplo, uma pessoa que está querendo processar alguém, tá? Mas essa pessoa, ela tem um curador. Ela não é responsável pelos próprios bens. Ela não tem essa capacidade, tá? Então, eu vou pedir para que a competência para essa execução seja da pessoa que responde pelos bens
dessa pessoa que eu quero executar. Então eu vou colocar na comarca de que mora a pessoa que cuida desses bens, de onde esses bens estão, tá? Um devedor com mais de um domicílio, pode ser em qualquer um dos domicílios. Um devedor com domicílio incerto ou desconhecido no lugar em que se foi encontrado ou no domicílio do credor. Como assim? Ah, eu, sei lá, sou dona de uma lojinha de conveniência de uma cidade X. Aí veio um viajante e queria me comprar uma coisa, mas não me pagou, tá? Só que eu não sei onde essa pessoa mora, ela é um viajante, tá? Então eu posso vai competir ao juízo onde eu encontrar essa pessoa, né? Que pode ser na mesma comarca que a minha, ou no meu domicílio, né? No lugar em que o devedor foi encontrado, ou no meu domicílio, no domicílio do credor, tá? Mais de um devedor com diferentes domicílios no domicílio de qualquer um deles, a escolha do credor, tá? Sempre a gente vai ver que vai ser sempre no domicílio do credor, mas se não tiver como, a gente coloca em qualquer um. É basicamente isso. No lugar que se praticou o ato ou ocorreu o fato, mesmo que o devedor não more mais no lugar. Eu posso entrar com execução numa comarca em que foi onde aquele ato aconteceu. Por exemplo, eu tinha uma obrigação de construir uma casa de praia numa cidade diferente da minha onde eu moro, tá? Então a execução pode ser nessa casa de praia que não foi concluída, no lugar dessa casa de praia que não foi concluída, tá? Mesmo que o devedor não more nesse lugar. Ou então, eu tinha um devedor que morava em Fortaleza, só que aí acabou que ele se mudou para outro lugar. Eu posso ainda assim ter como competência, como foro dessa execução, a comarca antiga desse devedor, né? Que é onde ele morava anteriormente. Deixa eu tô indo rápido. Brena, e se o devedor mudar para o exterior ou algo desse tipo, como é que fica? Pronto. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estava estudando em processo civil 1, que tem as cartas precatórias, né? Que é quando você precisa entrar em contato com outra comarca para encontrar uma pessoa. Isso acontece bastante. Por exemplo, eu entro com um processo aqui em Fortaleza, só que eu não estou conseguindo achar o meu devedor de jeito nenhum. Ele ainda não foi citado. Aí eu soube que ele se mudou para outro lugar, para outra cidade, para outra comarca. Eu peço para ser expedida uma carta precatória para o juízo dessa pessoa. Entendeu? Então, onde essa pessoa estiver, ela precisa ser citada para comparecer ao processo. Certo. Aí, mas no caso de você conhecer o destino final da pessoa, né? Mas se você desconhece, assim, não sabe, a pessoa, sei lá, foi embora para outro país e de fato não tem o menor registro de onde ela esteja. Pronto. Nesse caso, a gente não pode ficar só colocando esses desafios nas mãos do credor, né? Porque ele quer ter o direito dele garantido, mas ele não sabe onde essa pessoa tá. Ele tá querendo o direito dele, mas ele não sabe. Então a gente vai pedir pro próprio judiciário. O judiciário ele tem sistemas que podem se comunicar com outras pessoas jurídicas, enfim, que saibam onde é que tem o endereço possível dessa pessoa. É o que a gente vai ver mais pra frente, mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito em escritório, tá? Não tô achando o devedor, não tô achando, a gente vai pedir, a gente vai manifestar no judiciário que ele peça, que ele procure nos sistemas de busca. E esses sistemas são, por exemplo, Cisbajude, Ciel, SIREI. Então, assim, esses sistemas, eles se comunicam com outras empresas e tal, para poder achar um possível endereço. Pode ser até que, existe um outro processo que eu não sei que essa pessoa está, mas está lá o endereço dela. O judiciário pode pegar aquele endereço e me informar. Ou, essa é até um pouco melhor, a gente pode pedir para que o judiciário entre em contato com as companhias de energia, telefone,
água, que tenha o nome dessa pessoa, para poder ela ser citada, tá? Então a gente pode pedir para que o judiciário nos auxilie nisso também. A gente pede essa busca de sistemas e o judiciário libera a pesquisa em sistemas fora do judiciário para que a gente encontre um possível endereço no nome daquela pessoa. Às vezes não encontra, acontece, mas a gente tem esse auxílio, entende? Entendi. É porque isso foi algo que aconteceu agora com a 123 Milhas, né? Que estava totalmente sem escritório. Eu mesma fui uma pessoa que ficou lesada, que fui lesada pela 123 Milhas e a gente não conseguiu. A gente não conseguiu, passou o prazo, e eu não consegui o endereço. E eu não sabia o que fazer na época, né? E eu não tinha contratado advogado. Eu mesma que estava fazendo a petição, estava fazendo todo o processo. E aí, enfim, tá. O processo foi finalizado, né? Teve a finalização do processo porque eu não encontrei o endereço. Isso acontece mais do que a gente quer, né? Porque um dos impasses muito grandes no judiciário é justamente não encontrar o devedor. Porque realmente o devedor ele some. Ele vai para outro país, sai do estado para poder se esconder realmente dos processos. E às vezes eles conseguem, infelizmente é assim, mas a gente tem esse auxílio judicial para que até o final a gente tente encontrar essa pessoa. Mas ninguém é super-herói, às vezes, para poder encontrar todo mundo, né? É verdade. Tudo certo? Posso continuar? Pode sim. Desculpa aí, interrompi. Ok. Valeu. Vamos lá. Gente, a gente tá quase finalizando o nosso horário. Aí eu queria só saber de vocês rapidinho antes da gente continuar, porque a gente ainda vai entrar nos tipos de título, né? Vocês querem que assim que der meio-dia a gente encerre, ou vocês preferem terminar tudo por hoje? E como é? Porque eu posso continuar no próximo sábado que a gente não conseguir ver. Me digam aí no chat ou eu ligo o microfone. Tá bom? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou continuar. Na execução fiscal, que é um dos tipos de processo especial, né, que a gente viu lá no começo, tá descrito no artigo 42 duas coisas, né? Que na Justiça Federal, quando o exequente for a União ou entidade autárquica federal, o foro, né, a comarca, será do domicílio do executado. É a mesma coisa, vai ser no domicílio do devedor. E nos demais casos, na Justiça Estadual, no foro do domicílio do executado. Então aqui a gente não está falando muito sobre lugar, comarca. A gente está falando de competência jurídica. Se vai ser na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. Se for numa execução fiscal contra a União ou entidade autárquica, Justiça Federal. Qualquer dos outros, Justiça Estadual, tá? Cláudia falou que prefere que termine hoje. Ok, então vamos lá. Vocês vão me falando aí. Títulos executivos, tá? É o documento em que a lei atribui eficácia executiva. É basicamente isso. Se a lei disse que aquilo ali é um título executivo, aquilo é um título executivo. Acabou, não tem o que explicar, tá? E eles podem ser judiciais ou extrajudiciais. O que é que tem que ser, o que é que tem que ter nesse título? Qual é o conteúdo dele? Tem que ter necessariamente a identificação das partes, a identificação do resultado e a limitação da responsabilidade. Então, eu preciso saber quem eu posso executar, tem que estar descrito nesse título. Eu tenho que saber qual é o resultado que ele tem que alcançar, qual é a obrigação que tem que ser cumprida, e eu tenho que saber o limite da responsabilidade de quem deve. Então, eu preciso num título ter descrito: eu, Lorena, preciso pagar exatamente a Rebeca, preciso pagar em dinheiro, tá? E eu preciso pagar 10 mil reais. Então, eu tenho que ter as partes, o resultado e o limite da responsabilidade. Ok? Requisitos do título vão estar nos artigos 783, 786, 787 e 788, certo? E quais são os requisitos? Isso aqui também cai em prova.
Os requisitos do título são exigibilidade, liquidez e certeza. A exigibilidade é a permissão de cobrança e não está sujeita a condição ou termo. Então, para um título ser válido, ele tem que ser exigível. Eu posso cobrar de alguém? Esse título tem que me dar essa possibilidade, ele me dá a possibilidade de exigir, tá? Então, o título executivo, ele precisa ter como característica a possibilidade de eu cobrar alguém quanto a ele, tá? E não pode estar sujeito a condição ou termo. Não vai ser um título executivo algo que eu falo, não. Se caso acontecer uma enchente, aí eu te pago. Não tem essa condição, não tem um termo, não tem um período para isso. Uma coisa exigível é uma coisa que eu posso exigir a qualquer tempo. Eu tenho que ter essa permissão de cobrança porque eu tenho um título executivo, tá? Esse título dele também tem que ser líquido. Ele tem que ter uma exata identificação da obrigação. Eu tenho que saber exatamente o que é que eu tenho que pagar. Se eu tenho uma obrigação de danos morais, né? Eu tenho que saber exatamente quanto esses danos morais valem. Então o juiz vai falar, eu condeno essa pessoa a 7 mil reais de danos morais. Aí, ok. Aí eu fico, esse título ficou líquido. Agora se o juiz fala, condena a parte contrária ao pagamento de danos morais. Aí eu fico, tá, e aí? Mas qual é esse dano moral que não tem descrito em lugar nenhum? Eu tenho que saber exatamente o que é que eu tenho que cumprir. Qual é a minha obrigação quando eu for executada, tá? E a certeza é a existência e a eficácia do negócio. Eu não posso cobrar ninguém de algo que não existe. Eu tenho que ter certeza que existe uma obrigação, que essa obrigação precisa ser cumprida e ela tem que ter uma eficácia, tá? Então não adianta eu ter um pedaço de papel que não valha de título executivo para cobrar de alguém. Então esse título ele tem que ter certeza, ele precisa realmente existir e ele precisa fazer com que algo seja eficaz, que uma obrigação seja eficaz para alguém, certo? Então, com esses 3 requisitos a gente tem título executivo. Se eu não puder cobrar, se eu não tiver exigibilidade, ele não é título executivo. Se eu não tiver liquidez, se eu não tiver certeza do que eu tenho que pagar, ele não é título executivo. E se eu não tiver certeza, se esse título não existir, ele não é título executivo. Ok? Quais são os judiciais? A gente está terminando, tá? Os judiciais são esses descritos no artigo 515 do CPC. São vários, tanto judiciais quanto extrajudiciais, mas eu marquei aqui os mais importantes, tá? Esses que estão em negrito são os mais importantes, certo? Na prova colegiada de vocês, é muito comum que caia um caso concreto, fale de um tipo de documento, aí você tem que você tem que marcar. Isso é título executivo? Isso é título executivo judicial? Isso é título executivo extrajudicial? Esse título pode ser título executivo porque ele tem exigibilidade? Porque ele tem certeza? É esse tipo de questão que pode ser cobrado se for colocado em caso concreto esse tipo de documento que são títulos executivos, tá? Então, saibam quais eles são. Marquem no código de vocês quais esses títulos para poder vocês estudarem durante as provas para a B3, vocês não precisarem ficar, meu Deus, eu tinha que ler para lembrar se isso aqui era título executivo. Não, tenham eles na cabeça, tá? Primeiro, as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar a coisa. Uma sentença. Uma decisão do juiz é um título executivo judicial, tá? A decisão homologatória de autocomposição judicial. Se teve uma audiência e as partes entraram em um acordo, e aí depois disso o juiz fala homologa o acordo, essa homologação de acordo, de autocomposição, é um título executivo judicial. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Por exemplo, eu fui lá no PROCON, né, por causa de um problema meu de consumidor, e aí lá no PROCON eu consegui fazer um acordo com a parte que me devia, ou com a empresa que me devia. Aí a gente fez um acordo, a gente anotou, aí eu vou falar, eu quero que isso aqui seja um título executivo em caso de não cumprimento desse acordo. Aí eu vou para um juiz e eu peço, juiz,
eu quero que esse acordo seja homologado. Aí sim, isso é um título executivo judicial, ele pode ter uma execução depois. Eu posso até falar um caso que aconteceu comigo, que assim, eu recebo pensão alimentícia, só que aí quem recebia esse dinheiro era a minha mãe. Meu pai queria passar para minha conta. Minha mãe concordou, eles assinaram um acordo, e aí, depois de assinado esse acordo, levamos para o juiz homologar esse acordo, e aí sim a Secretaria de Finanças poder transpassar a pensão para o meu nome. Tá? Então, essa é uma decisão homologatória extrajudicial, beleza? Se for homologada, ela tem força de título executivo. O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular e universal. Então, se alguém, antes de morrer, fez um testamento, uma certidão de partilha para entregar para a pessoa que ia ser responsável por esses bens, que é o tal do inventariante. O inventariante é aquela pessoa que fica responsável, pelos bens da pessoa falecida. Esse formal e essa certidão de partilha, que acontecem pós um processo de inventário, etc., eles têm título executivo judicial. Por quê? Porque eles passaram por um juiz, tá? Vamos dizer que uma pessoa não fez testamento antes de morrer, tá? Aí um inventariante vai entrar com o processo de inventário, para poder separar esses bens para cada herdeiro, e aí no final o juiz formula a certidão de partilha para dizer que bem vai ficar com cada herdeiro. Aí isso tem força de título executivo judicial. O crédito de auxiliar de justiça quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Então, assim, a atuação de um oficial de justiça e o crédito que ele tem que receber pelo trabalho que ele faz dentro de um processo, se eles forem aprovados pelo juiz, eles também têm força de título executivo. A sentença penal condenatória transitada em julgado, mesma coisa da decisão civil. Sentença sempre vai ter força de título executivo judicial, tá? A sentença arbitral, mesmo que a arbitragem seja uma forma de autocomposição extrajudicial de conflito, o árbitro ele tem força judicial nos títulos que ele profere. Então, uma sentença por um árbitro, ela vai ter força de título executivo judicial, tá? A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesma coisa, a sentença foi passada pelo Judiciário Brasileiro, tem força. A decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do ex-quartura à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui é uma coisa diferente, porque a gente está falando de estrangeiro, uma decisão estrangeira, uma decisão que aconteceu lá fora, mas precisa valer aqui dentro. Só vai valer no Brasil após a concessão do Superior Tribunal de Justiça, tá? É isso. E para finalizar, os títulos executivos extrajudiciais. Esses títulos eles estão descritos no 784 do CPC e eles são muitos mais que os judiciais, mas vocês também precisam saber deles, tá? Primeiro, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, o debênture e o cheque. Vocês não precisam saber o que é especificamente cada um desses documentos. A única coisa que vocês precisam saber é que esses documentos têm força de título executivo extrajudicial. Por exemplo, que é o mais comum, que é o cheque, que acredito eu que todo mundo conhece. O cheque, se ele não for cumprido, ele não precisa passar por um processo de conhecimento para ele ser executado. Não, ele tem força de título executivo. Se eu chegar para um juiz e falar, juiz, olha, tá aqui esse cheque, ele não foi cumprido, automaticamente já começa um processo de execução para poder cobrar o devedor desse cheque, tá bom? A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Esse aqui ele é bem auto descrito, Então, a escritura pública ou qualquer outro documento público, se o devedor assinar, ele tem força de título executivo. Esse aqui é o mais importante, é o que mais cai em prova, que é o documento particular
assinado pelo devedor e por 2 testemunhas. Eu vou falar um caso meu, que aconteceu comigo no meu estágio. A gente estava com um caso que a gente ia entrar com um processo de execução, tá? Porque no papel, no contrato que as partes assinaram, estava lá numa cláusula: esse documento tem força de título executivo extrajudicial. Uma coisa, a gente não pôde entrar com processo de execução por esse título, simplesmente e unicamente porque ele não tinha sido assinado por 2 testemunhas. Então, tudo que está escrito aqui tem que ser completamente seguido à risca para poder ser título executivo extrajudicial. A gente não pôde entrar com a execução desse documento simplesmente porque não tinha assinatura de 2 testemunhas. Então, a gente teve que entrar com um processo de conhecimento para depois ter uma execução. A gente não pôde entrar com um processo de execução direto, tá? Porque não estava exatamente descrito como está nesse inciso, tá? Então, para ser título executivo extrajudicial, se for de um documento particular, ele necessariamente tem que estar assinado pelo devedor e necessariamente também por 2 testemunhas, certo? O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Então, qualquer instrumento de transação, né, assinado por essas pessoas, por esses entes, é título executivo extrajudicial. Isso aqui a gente nem vê, porque é muito difícil ser a gente que vai mexer com esse tipo de documento, né? Advogado normalmente não mexe com esse tipo de documento, é outra coisa. Eles têm título executivo? Tem, mas eles têm força de título executivo, mas eles se cumprem por eles mesmos, tá? O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Eu não sei se vocês já tiveram direito das coisas, né? Direito Civil 4. Mas, enfim, o contrato, por esse tipo de situação, uma situação de garantia por hipoteca, anticrese ou penhor, esses títulos, esses contratos, eles têm força também de título executivo. O contrato de seguro de vida em caso de morte. Esse aqui também é super importante, tá? Então, se você tem um seguro de vida, né? E você morreu, você pode cobrar o seguro, etc e tal, porque esse contrato ele tem força de título executivo. Não precisa passar por um processo de conhecimento para poder você executar o que você já tinha no seguro, ok? O crédito decorrente de foro e laudêmio, isso aqui não precisa também se importar muito, mas, enfim, se algum dia vocês virem foro e laudêmio, que eu acredito que ninguém use mais isso aqui, pode ignorar, aí vocês sabem que é um título executivo extrajudicial. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Isso aqui é para garantir aquelas pessoas que têm condomínio, né, síndico que coordena o condomínio, etc. Tudo que está descrito por essas pessoas, elas têm força de título executivo para cobrar dos condôminos, né? Tanto dos moradores quanto de quem quer que seja que assinou, que tem esse crédito documentalmente comprovado por essas empresas, tá? A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Isso aqui é o que a gente vai ver quando a gente estiver estudando a execução da Fazenda Pública. Porque se tiver uma certidão de dívida ativa desses entes, essa certidão ela tem força de título executivo. Para finalizar, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Isso aqui também é para poder garantir o bem-estar do condomínio. Por isso que tem que ter assembleias para poder votar nesse tipo de crédito, tá? Então, se tem qualquer tipo de execução que tenha a ver com condômino, eles têm que estar realmente referendadas
E tem que ter um procedimento específico para isso, que normalmente é fazer uma assembleia, ter votação dos condôminos e tudo mais. Se for documentalmente comprovado esse tipo de crédito que tem que ser cobrado de um condômino, ele vai ter força de título executivo. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores, emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Se a gente tem uma ata notarial, tá? De um cartório, e ela tiver sido, se ela tiver estabelecido em lei que esse registro é título executivo, ela vai ser título executivo. O contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores. Isso aqui é muito parecido também com a coisa da hipoteca, da anticrese. Se tem contrato de garantia, ele precisa ter essa força de executar, porque senão nada de vale a garantia. Se a gente precisar passar por um processo todinho para no final essa garantia ir para alguém, vai ser muito demorado. Precisa alguma coisa judicialmente controlada para que essa garantia ela possa ser executada em qualquer tempo, tá? E todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. É por isso que os títulos executivos extrajudiciais, eles não estão só descritos nesse artigo. Outras leis, fora o CPC, podem dizer: esse documento aqui ele tem força de título executivo e judicial. Se for descrito em qualquer lei, esses documentos têm força de título executivo. Cansei, vamos lá. Última coisa, tá acabando, eu juro. O parágrafo 1º desse mesmo artigo. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Então, assim, qualquer pessoa que proponha uma ação desse débito não vai inibir um credor desse mesmo título de promover uma execução. Qualquer pessoa que tenha um título que possa ser executado pode sim entrar no judiciário e pedir para que execute. Tá bom? Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. Vocês lembram que a gente conversou que tem decisões lá do estrangeiro que precisam passar pelo Tribunal de Justiça para poder eles serem título executivo judicial? Aqui o que ele está falando é que se lá fora tem um título que ele é descrito como extrajudicial e executivo, ele tem força de título executivo extrajudicial, eles não dependem de homologação aqui no Brasil para serem executados. É diferente de um acordo que foi feito por lá e o juiz falou: ok, esse acordo pode sim ser executado. Primeiramente, ele tem que vir para o Brasil para um juiz homologar esse acordo. Agora, se for um título pronto, que lá fora diz: esse título tem força de título executivo extrajudicial, não precisa de homologação aqui para ele ser executado, tá bom? Eles já podem ser executados de pronto. O título estrangeiro só terá eficácia... Lorena, Oi. desculpa, eu sei que tu tá terminando, mas tu poderia dar um exemplo desse tipo de título que é estrangeiro? Eita, mulher. Vixe. Pode ficar para a próxima, para a próxima aula. Porque não precisa necessariamente vocês saberem esse tipo de título, mas, por exemplo, se nos Estados Unidos, é porque depende de cada país também, se nos Estados Unidos falar lá que o simples contrato de compra e venda, né, ele já tem força de título executivo extrajudicial lá, se alguém chegar aqui no Brasil e querer executar esse título, ele pode, não precisa o juiz dizer: não, esse aqui precisa passar por um processo de conhecimento. Porque, por exemplo, se aqui no Brasil, não vamos falar de exterior, eu comprei uma coisa da JBL, por exemplo, e aí eu tive um problema, eu tenho que entrar com ação contra a JBL, vai ter uma petição inicial, vai ter uma contestação.
vai ter uma sentença, então eu preciso passar por um processo até executar a JBL. Mas se lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu não sei se isso acontece, tá? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam, não, aqui o simples fato de ter um contrato de compra e venda e ele não for cumprido, ele já tem força de título executivo extrajudicial. Aqui no Brasil eu não vou passar por um processo de conhecimento, eu já vou direto para um processo de execução. Entendeu? Entendi sim, viu? Obrigada. Nada. Podem perguntar, gente, não tem problema não. Eu posso demorar mais meia hora aqui. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Isso aqui, gente, é muito complicado de vocês verem em prova ou em qualquer outro lugar porque mexe com título estrangeiro, tá? Então, aqui no Brasil, se for para executar um título estrangeiro, né? Ele só vai ser executado se satisfeitos os requisitos que a gente tem. Qual é? O de eficácia, de exigibilidade e liquidez. Então, para a gente executar um título lá de fora, mesmo assim, eles precisam ser exigíveis, líquidos e certos, tá? E o Brasil pode ser indicado como um lugar de cumprimento da obrigação. Então, se eu tenho um título, tá? Ele respeitar os requisitos brasileiros, né? E respeitar os requisitos lá do lugar onde ele foi feito, aqui, se o Brasil for indicado como lugar que possa executar esse título, ele vai poder ter força de título executivo extrajudicial. Acho que ficou um pouco confuso, vou explicar melhor. Eu tenho um título estrangeiro lá de fora, tá? Ele é líquido, ele é certo e ele é exigível, tá? Lá fora, esses requisitos também precisam existir para que ele tenha força, tá? Tanto aqui quanto lá. Quando trouxer para cá, aqui também precisa ser um lugar indicado para executar esse título. Alguém precisa dizer, se você quiser executar esse título, o Brasil pode ser um lugar que vai fazer isso por você. Você pode colocar no judiciário brasileiro esse título executivo que ele vai ter força para executar um devedor. É isso. Isso aqui é muito difícil de acontecer. Enfim, quarto. Esse aqui é mais importante, que é o que a gente usa muito, esse parágrafo. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei. Dispensar a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Vocês lembram que eu falei que um dos títulos executivos extrajudiciais mais cobrados é o do contrato assinado por duas testemunhas. Essa lei que incluiu esse parágrafo disse pra gente que se tiver assinatura eletrônica, tá? Não precisa necessariamente ter a assinatura das testemunhas. É isso que essa aqui tá falando. Se a assinatura for eletrônica, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, realmente, essa assinatura eletrônica ela tem que ser válida para poder retirar esse requisito do contrato. Tanto que foi até, vou relembrar o meu caso, né? Que eu precisava executar um título. Eu até tentei ver se a assinatura do credor não era eletrônica, do devedor não era eletrônica. Porque seria outra saída para mim, para eu não precisar entrar com um processo de conhecimento daquele título. Só que não tinha. Então, realmente, a assinatura tinha sido à mão, as duas pessoas assinaram ali presencialmente, mas sem testemunha. Então, aquele título não tinha força executiva extrajudicial, tinha que entrar com um processo de conhecimento, tá? E, por fim, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Então, assim, não é obrigatório, mas obviamente é o mais comum que se faça, não é obrigatório só porque eu tenho um título extrajudicial que eu queira entrar direto num processo de execução. Eu posso querer entrar primeiro num processo de execução para ter um título executivo judicial, ter uma sentença, para depois continuar com a execução. Eu não sou obrigada a terminar com o meu processo já na execução, só porque eu tenho um título quanto a isso, tá bom?
E, gente, a gente encerra por aqui. Alguma dúvida? Não? Tá bom. Eu vou mandar para vocês ainda essa semana doutrinas boas que eu gostei de estudar para essa disciplina. Já adianto para vocês que não tem na biblioteca digital, tá? São péssimas as doutrinas da biblioteca digital para essa disciplina, mas eu vou mandar para vocês, certo? Muito obrigada para quem veio. Bom final de semana. Beijo. Coloquem o nome e a matrícula no chat, por favor. E a turma também.